Sim, eu sei que a sua fase está difícil. Esses tempos não têm sido fáceis para ninguém. Você tinha planos que tiveram que ser adiados, você ficou desempregado, você perdeu muito dinheiro com algum investimento errado. Mas pense pelo lado bom. Mesmo passando por tudo isso, você já se manteve de pé e agora está prestes a entrar numa nova fase. Eu vou te mostrar o que está por vir. É muito animador e pode ser a sua grande virada de chave. Fala galera, sejam bem-vindos ao meu workshop O Fim da Pandemia. Antes de mais nada, eu quero te explicar o porquê de ter colocado esse nome no meu workshop. Deixa eu me apresentar antes de qualquer coisa, tá certo? Bom, meu nome é Felipe Fradin, eu sou membro do Team Clear, analista técnico da Clear Corretora, uma corretora do Grupo XP. E nos últimos anos, eu ajudei mais de 5.000 pessoas a conquistarem mais resultados nos seus trades, com muita mais confiança e segurança. E eu criei esse workshop porque eu quero te mostrar como você pode ter mais segurança e confiança para operar e como ter uma leitura instantânea do mercado e saber os momentos certos de entrar no trade para você ganhar muito dinheiro na bolsa em alguns meses, com algo que vai acontecer e que talvez você não esteja presente para isso. Mas talvez você possa estar se perguntando, como assim, fim da pandemia, Frade? Você está ficando maluco? Calma que eu vou te explicar. Bom, primeiro, antes de te contar por que fim da pandemia, eu quero mostrar os fatos. Eu sei que para algumas pessoas fazer uma análise sobre os fundamentos econômicos pode parecer frustrante e cansativo. Para mim também é, pois eu sou especialista em gráfico, né? E é isso que eu faço e eu faço com muito amor. Mas nesse caso, vamos abrir uma exceção. Um fato global como esse merece ser analisado com calma. A gente está passando por um dos acontecimentos que mais tem impactado todos os países nas últimas décadas. A pandemia provocada pelo novo coronavírus já vitimou centenas de milhares de pessoas em todo o planeta. Só no Brasil, os casos de coronavírus já ultrapassaram os 15 milhões e 500 mil. Foram mais de 432 mil mortes pelo Covid-19. Além de causar um colapso no sistema de saúde de vários países, um dos efeitos da doença foi uma crise econômica global que fez empresas fecharem, deixando milhões de trabalhadores formais ou informais desempregados e autônomos sem renda. Para evitar que o vírus se espalhasse, contaminando mais pessoas e, consequentemente, sobrecarregando o sistema de saúde local, foi recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, que houvesse um isolamento social. Com isso, muitos países adotaram um sistema de quarentena flexível ou até mesmo o lockdown, no qual os cidadãos deveriam ficar em casa e só saírem de suas residências para realizar atividades fundamentais. Sendo assim, somente serviços considerados fundamentais podiam ser executados de forma presencial. Como a maior parte do comércio formal e informal e grande parte do setor industrial não possuíam ferramentas para aplicar o sistema de teletrabalho, as opções foram paralisar suas atividades ou reduzir a capacidade de produção e venda. A situação fez com que menos riquezas fossem produzidas, fossem geradas, e o consumo caísse. A população em geral empobrecesse e, consequentemente, a economia entrasse em declínio. Os estados tiveram que entrar com medidas de incentivo e também com dinheiro para empresas e para os cidadãos. No Brasil, o governo federal instituiu medidas como auxílio emergencial, o saque do FGTS e empréstimos às empresas. Porém, os incentivos e benefícios provocaram um grande aumento nos gastos do governo. Portanto, debates sobre até que ponto as medidas de contenção do vírus não eram prejudiciais à economia se tornaram comuns ao redor do mundo. Alguns países optaram por relaxar as medidas para não prejudicar a economia, enquanto outros foram mais rigorosos. Alguns observaram um novo aumento do número de casos ao relaxar o isolamento social. Isso demonstra que o equilíbrio entre manter a economia aquecida e preservar vidas é muito delicado e complexo. Diante de um problema tão complexo, muitos países tomaram atitudes diferentes e não houve somente uma forma de atuação contra o Covid-19. Isso gerou muita divergência, incerteza e mais crises políticas e econômicas para diversos países, e principalmente para o Brasil. O fato é, a única solução viável é realmente que os governos dos países investissem na vacinação em massa da população, o mais rápido possível. E aí surgiu um novo problema e uma nova corrida. O novo problema é adotar uma vacina para o vírus que é relativamente novo. É um assunto muito complexo e demanda muito tempo e pesquisas muito avançadas com diversos cientistas e infectologistas do mundo inteiro, para validação, comprovação de efetividade e testagem por amostras em humanos, etc. As primeiras vacinas aprovadas só começaram a ser disponibilizadas e aplicadas por alguns países no final de 2020. E no Brasil, a vacinação só iniciou no dia 17 de janeiro de 2021. Então o mundo se viu diante de uma situação muito complexa, que é, por um lado, algumas poucas empresas oferecendo milhões de vacinas a cifras bilionárias para o mundo inteiro, e, por outro lado, a população de mãos atadas, dependendo dos interesses políticos e econômicos em torno de uma situação tão delicada que é a homologação, aprovação e adoção
de uma vacina como solução para a pandemia tão agressiva. Aliado a isso, começa uma corrida dos países mais ricos e escalada na escassez de lotes de vacinas disponíveis, visto que os países mais ricos fecharam os acordos muito mais rapidamente e criou-se uma certa escassez de vacinas disponíveis para resolver um problema gigantesco que não espera pela vacina. Um vírus que se alastra muito rapidamente e que vai causando impactos imensuráveis na vida das pessoas e também nas economias dos países, no nosso caso, que impacta muito profundamente a nossa economia. Aliado aos problemas que afloraram na pandemia, soma-se também um problema estrutural que se instaura no país há anos, que é a baixa qualidade da saúde pública, baixa quantidade de UTIs e um sistema precário de saúde como um todo, mesmo para aqueles que possuem a capacidade e disponibilidade de ter plano de saúde. O brasileiro chegou a viver momentos de alerta vermelho com baixíssima disponibilidade de leitos e UTIs, mesmo para as pessoas mais ricas. Diante de todos esses fatos, aqui eu quero citar apenas os fatos, sem qualquer viés político. A pandemia trouxe um caos generalizado em todos os setores e uma crise tão profunda quanto as maiores crises já vistas. E essa crise financeira mundial de 2020 é, na realidade, uma crise de saúde com impactos graves na economia. E a origem, como vocês viram, é a pandemia global causada pela Covid-19, que leva à paralisação da economia devido a medidas urgentes de isolamento, distanciamento social e lockdown, necessárias para conter a disseminação do vírus. E seus efeitos já são considerados piores do que os da crise de 2008 e podem gerar uma recessão sem precedente no mundo. Mas agora, eu quero te mostrar fatos importantes. A gente vai falar aqui sobre as maiores crises financeiras mundiais. Essas maiores crises financeiras mundiais geraram longos períodos de recessão, desemprego e instabilidade. Vou citar aqui para você as maiores delas. A crise de 29, ou a Grande Depressão, o crash da Bolsa Americana, que foi a pior crise financeira mundial do sistema capitalista do século XX, que teve início em 29 e se estendeu por toda a década de 30. A recessão econômica prolongada gerou altas taxas de desemprego e quedas drásticas do PIB, produção industrial e bolsa de valores do mundo todo. A crise foi causada pela superprodução agrícola norte-americana, combinada à queda de demanda na Europa, que derrubou os preços dos produtos e levou à venda desesperada de 16 milhões de ações, afundando a Bolsa de Nova York. Com o crash da Bolsa, a conhecida Quinta-feira Negra, milhares de investidores perderam tudo que tinham e seguiu-se uma intensa deflação, falência em massa e desemprego. A Grande Depressão só terminou com a Segunda Guerra Mundial, e parte da recuperação global é creditada ao pacote de medidas de Franklin Roosevelt, chamado New Deal, que implementou políticas econômicas e sociais para socorrer os Estados Unidos. A segunda crise que eu vou falar aqui agora é a crise dos mercados emergentes. Os mercados emergentes foram vítimas de uma sucessão de crises iniciada em 94, quando o México enfrentou a desvalorização do peso e uma forte recessão econômica, que gerou fuga de capitais em massa, e a consequência foi a interrupção do fluxo de recursos internacionais para os países emergentes, que atingiu as economias da América Latina e também as asiáticas. O episódio foi conhecido como Efeito Tequila, por ter se iniciado no México e levou à crise do crédito, redução drástica da produção e aumento do desemprego. A crise financeira de 2007 e 2008, que foi conhecida como a crise do subprime, foi causada por uma bolha de crédito imobiliário e levou à falência do tradicional banco de investimentos Lehman Brothers. No caso, subprime era o termo usado para a hipoteca de alto risco estadunidense que espalharam pelo mundo todo devido à fraude na avaliação de risco. No auge da crise, os Estados Unidos tiveram que estatizar as gigantes de empréstimos pessoais e hipotecas Fannie Mae e Freddie Mac, além de liberar 700 bilhões de dólares do Tesouro para socorrer as instituições financeiras. Os impactos reverberaram em países como Alemanha, França, Áustria e Itália, que também tiveram que liberar recursos para o seu sistema financeiro, dando origem à conjuntura da crise de 2007 e 2008. E como o Brasil se comportou diante de todas essas crises? O histórico do desempenho do Ibovespa, durante todas essas crises, mostra que o nosso mercado acionário sofre com as crises mundiais. Apesar de o Brasil ter uma economia relativamente forte, sempre há impacto de crises globais em nossos mercados. Importante destacar que não é apenas o mercado financeiro que sofre com as crises. Toda a economia acaba sendo abalada pelos impactos dessas turbulências. E durante a pandemia, que afetou também o nosso país gravemente, isso não seria diferente. O Ibovespa foi impactado diretamente e nós podemos observar um movimento forte de queda no ano passado. Então, como você pode notar, quando a gente fala de uma crise, o que o mercado fala é: tenha muita cautela. O que você vai escutar sempre é que o investidor deve redobrar a cautela e adotar uma perspectiva de longo prazo. E claro, em toda crise, você sempre vai observar um efeito manada gigantesco de vendas, depreciação dos ativos na bolsa e muita volatilidade. O efeito manada é um movimento que se forma quando o investidor segue o que a maioria está fazendo, vai todo mundo para aquele lado,
sem raciocinar direito. Nas grandes quedas da bolsa, isso pode provocar perdas dolorosas. Quem nunca viu que para se dar bem no mercado acionário é preciso comprar na baixa quando todos estão vendendo e as ações estão descontadas e vender na alta quando o mercado está inflado e muitas vezes acima do valor justo da empresa. Isso é bonito na teoria, eu quero ver aplicar na prática. Tem um ditado que fala, você deve comprar ao som de canhões e vender ao som de violinos. Mas o problema é que muitos investidores não têm preparo emocional para lidar com isso. Acabam seguindo a manada e amargam fortes perdas. Casos típicos de efeito manada acontecem muito quando há pânico nos mercados. Com a crise provocada pelo coronavírus, as bolsas do mundo todo desabaram, causando um enorme desconforto nos investidores, principalmente os menos experientes. No Brasil, o Ibovespa acionou várias vezes o Circuit Break para a proteção dos investidores, que é o momento em que as ações param de ser negociadas quando há uma desvalorização muito grande. Porém, do outro lado, enquanto isso, também havia gestores de fundos aproveitando para comprar ações que tinham ficado muito descontadas por conta da forte queda. Eles estavam justamente indo contra a manada. Então há especialistas que vão defender a compra de ativos em baixa e também aqueles que vão falar para você proteger seu patrimônio e acompanhar de perto os desdobramentos do mercado, sem assumir riscos para os quais não está preparado durante uma crise como essa. Ou seja, vai para você ficar de fora só olhando o mercado. Agora vamos ao fato. Mesmo diante de uma das maiores crises de saúde e econômicas já vividas pela humanidade, o índice Bovespa, que é o nosso principal índice, ele que reflete como as nossas ações se comportaram, as ações mais negociadas da Bolsa, sofreu uma forte queda em 2020 e uma recuperação voltando a patamares do início da crise e fechando o ano com uma valorização de cerca de 3%. Como assim, Frade? Isso mesmo que você ouviu. No acumulado do ano, a Bolsa fechou positiva, mas o que eu quero te mostrar com apenas esse gráfico são 3 pontos muito importantes. O primeiro ponto é que mesmo na crise, por mais grave que ela seja, sempre será uma oportunidade para você investir o seu dinheiro em algum ativo e isso pode trazer altos rendimentos. O segundo ponto, que também é muito importante, é que além disso, eu posso te afirmar que assim como nós tivemos um resultado positivo no Ibov, acumulado ao longo do ano, nós tivemos milhares de oportunidades de ganhos em day trade, em operações que eu cantei e que os meus alunos pegaram ao longo de 2020 e também esse ano na Bolsa. Mas veja, retorno passado nunca é garantia de retorno futuro. Aqui, o que eu quero te mostrar é que mesmo durante a crise, sempre vão existir oportunidades de ganho com a volatilidade do mercado. E isso é uma ótima oportunidade para quem faz day trade com método. E o terceiro ponto importante é, o estudo gráfico, a análise técnica, resume tudo o que está acontecendo no mercado. É como você ler as pegadas do mercado. Se você analisar o gráfico, você vai conseguir ver o impacto da crise que a pandemia gerou e como isso fez com que os preços despencassem e vai ver também que a perspectiva de recuperação depois da crise foi muito forte, gerado pelos anúncios de notícias da criação de uma vacina contra o Covid-19 e da reação positiva do mercado com relação à chegada das primeiras vacinas. Além disso, a expectativa de uma possível retomada de economia também animou o mercado. Ou seja, mesmo que você não seja um especialista em análise de mercado, ou especialista nos fundamentos das ações, ou até mesmo um especialista em macroeconomia, só de você observar o gráfico, você já consegue entender muita coisa. Porque os gráficos nada mais são do que as representações de onde os preços estavam em cada momento. E o preço representa toda a vontade do mercado. Tudo reflete no preço dos ativos. Todas as vontades, todos os fatores externos e internos das empresas, todas as vontades dos compradores e todas as vontades dos vendedores. Além disso, as influências externas dos vendedores também vão influenciar onde? No preço. O preço é o reflexo de uma guerra constante entre todas as forças e todos os fatores que influenciam o mercado. E ele te dá um reflexo claro sobre a realidade. Assim, como eu sempre gosto de falar, você não precisa ser um especialista nos fundamentos da empresa ou ser um expert em macro ou microeconomia para se tornar um trader que vai ter confiança nas operações e resultados consistentes na Bolsa de Valores. Mas agora você deve estar pensando, poxa, Frade, agora já passou esse momento de recuperação da Bolsa, né? Eu vejo que eu perdi muitas oportunidades de ganhar dinheiro durante a crise e agora? O que eu faço? Calma, agora eu quero falar para você o que os grandes players do mercado estão guardando as 7 chaves, pois toda crise é também uma oportunidade. Toda pedra também pode ser um degrau. Menos de 1% do mercado está preparado para as oportunidades que vão surgir nos próximos meses. E se você quer fazer parte de 1% que vai ter resultado no mercado, esse evento é para você. Agora eu vou te falar o que ninguém vai te dizer e é justamente para isso que eu criei esse workshop. Mas como o meu objetivo maior é mudar o mercado, transformar a vida das pessoas e gerar oportunidades nesse mercado que é tão cruel, principalmente com você, que é um trader pessoa física, que opera na bolsa, ou você que deseja se tornar um trader de resultado e está brigando sozinho nessa guerra de gigantes. Durante todas as minhas análises de mercado, ao longo do ano,
eu percebi algo que com certeza não é de conhecimento da maioria das pessoas, e mesmo aquelas que até sabem disso, a grande maioria das pessoas ainda não processaram as consequências que isso pode gerar no mercado. Nos próximos meses, um único evento provavelmente mudará o mercado para sempre. Você está pronto? E qual é esse evento, Frade? Para você que está aqui investindo o seu tempo e atenção e que quer mudar a sua vida através dos investimentos, eu vou compartilhar os meus maiores insights e algumas conclusões que eu cheguei a analisar o atual cenário do mercado e para onde o mercado pode ir caso os fatos se concretizem. Primeiro, eu quero trazer alguns fatos importantes. Diante da evolução da pandemia, os governos começaram a mover os esforços para vacinar a população dos seus países para que o Covid-19 fosse controlado o mais rápido possível. Assim, alguns países saíram na frente da aquisição de lotes gigantescos de vacinas de empresas que despontaram a oferecer essas soluções ao mercado global. Com uma situação muito complexa e delicada, cada país procurou resolver essa aquisição do seu jeito. E aqui eu quero deixar claro que não temos nenhuma posição política com relação a isso. A gente está aqui para analisar o que houve e mostrar para vocês a minha visão de quem está vendo de fora. O fato é que, mesmo com muitos entraves políticos e de interesses diversos sobre a aquisição de qual vacina seria escolhida e também sobre os impasses e dificuldades de se produzir os insumos das vacinas, o governo do Brasil criou o seu programa de vacinação e existe um cronograma em vigor. E cada vez mais a ideia é de que mais vacinas estarão sendo disponibilizadas para a população. E recentemente foi confirmado um lote com mais de 100 milhões de vacinas que vai fazer o número de vacinados aumentar expressivamente até o quarto trimestre. Porém, um dado importante. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil precisa de cerca de 154 milhões de doses para imunizar todos os grupos prioritários. E como a gente pode observar novamente no gráfico do cronograma de vacinação do Ministério da Saúde, esse número pode ser alcançado até o mês de setembro de 2021. Tá, e por que isso é importante, Frade? Porque alguns especialistas acreditam que com a maioria da população vacinada, o Brasil poderia alcançar a imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho é uma técnica de imunização em que uma determinada parcela da população se torna imune a uma doença, ou seja, desenvolvem anticorpos contra o agente causador da doença. As pessoas imunizadas acabam agindo como uma barreira, um muro, protegendo toda a população, mesmo aqueles que ainda não são imunes. A imunidade de rebanho consiste, então, em atingir um ponto em que há uma quantidade suficiente de pessoas imunes ao vírus, interrompendo a transmissão comunitária. Com menos indivíduos suscetíveis ao vírus, ele aos poucos vai deixando de circular. O chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas é um dos médicos que está liderando os esforços contra a Covid-19 nos Estados Unidos. Ele estima que pelo menos 70% da população americana precisa estar imunizada para poder, enfim, atingir a imunidade de rebanho por lá. Outros especialistas, no entanto, acreditam que nada menos do que 80% a 90% da população do país precisa ter sido vacinada para se chegar a esse objetivo. No momento que estamos gravando esse vídeo, olha como é que está a vacinação nos Estados Unidos. Agora vamos observar como é que está o Brasil. Como você pode ver, o Brasil está engatinhando se comparado com os Estados Unidos. Porém, analisando um quadro geral com todos os países, no dia 15 de maio, o Brasil estava em quarto lugar entre os países que mais vacinaram pelo menos uma dose. Tá, mas vamos lá. Qual é o ponto mais importante aqui? É o seguinte, a estimativa do Plano Nacional de Imunização do governo federal é de que cerca de 77 milhões de brasileiros estejam entre os grupos prioritários. Ou seja, com 2 doses, serão necessárias pelo menos 154 milhões de vacinas para a imunização completa dessa população. E esse número deve ser atingido até julho pelo atual cronograma do governo. Além disso, entre junho e setembro, há previsão de que mais de 250 milhões de doses de vacina sejam aplicadas. O cenário é bem promissor, e se continuar nesse ritmo, logo alcançaremos a imunidade de rebanho com a maior parte da população vacinada. Paralelo a tudo isso, nos Estados Unidos, o governo já começa a retirar a obrigatoriedade do uso de máscara para as pessoas que estão completamente vacinadas. A nova diretriz vem com o avanço de vacinação do país. A exceção é para hospitais e para o transporte público também. Então logo, com as coisas voltando ao normal por lá, as coisas tendem a voltar ao normal por aqui também. Mas claro, sempre tem aqueles que acreditam que um cenário mais caótico no Brasil e acreditam que o país só vai atingir a imunidade de rebanho em 2022. Sempre tem aquele cara que tem mais trauma, que é mais negativista, né? Mas o mais importante, e o que eu quero deixar claro aqui pra você, é que o que está para acontecer é uma nova grande onda do mercado. Isso mesmo, depois de todos esses fatos que eu te mostrei, a conclusão que a gente chega é: eu não tenho bola de cristal. E nem você também. O fato é, independente para onde vai a bolsa, depois de tantos impactos causados pela pandemia no nosso mercado, quando tudo isso passar, o mercado terá um boom econômico gigantesco. A gente não sabe quando exatamente e nem como vai ser esse boom.
Nós não temos como saber e definir para você exatamente uma data perfeita que vai acontecer no terceiro trimestre, no quarto trimestre ou até mesmo no início de 2022. Mas uma coisa é certa, o fato é, quando o fim da pandemia acontecer, isso vai gerar um boom econômico que será uma oportunidade gigantesca para ganhar muito dinheiro na bolsa. Mas isso só vai acontecer para quem estiver muito preparado. Só essa pessoa vai surfar essa onda. O fim da pandemia será como uma grande onda que vai movimentar todos os mercados. E assim como no ano passado, muita gente perdeu a chance de ganhar dinheiro. Vai acontecer novamente, bem na sua frente. Porém, cabe a você dizer agora se você estará dentro ou fora do mercado nessa vez. Agora, você deve estar com várias perguntas como: o que eu preciso para começar hoje mesmo não sabendo nada de bolsa de valores? Eu tenho medo de operar e perder dinheiro. Mesmo assim, é possível ter uma renda e partir para o trade na bolsa? Eu não tenho conhecimento, não tenho experiência, não confio nas minhas análises. Como que eu opero com mais confiança? Eu não tenho tempo para comprar a bolsa. É possível ser um trader que vai ter resultados assim? Eu sou ansioso. Não consigo controlar o emocional. Como fazer para o meu emocional não atrapalhar minhas operações? Por causa de todas essas dúvidas, eu criei essa série de vídeos para te mostrar oportunidades que vão surgir no mercado com o final da pandemia, que ninguém vai te contar, e mostrar para você que você pode sim surfar essa nova grande onda do mercado e como essa pode ser a oportunidade da sua vida de você começar a ter ganho todas as semanas na bolsa com uma metodologia testada e comprovada com mais de 5 mil alunos para você se tornar um trader com muito mais confiança e segurança para operar e ter muito mais resultado de verdade na bolsa. E no vídeo 2 eu vou explicar para você como que funciona o meu método e quais são os pilares mais importantes para você começar a fazer uma leitura perfeita e correta do mercado instantânea e ter muito mais consistência e resultados positivos nos seus trades. Tenho certeza que você vai curtir muito tudo que eu preparei para você. E agora que você já sabe tudo isso, eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo e no final você pode colocar 2 hashtags. 4 semanas de gain e a outra é o fim da pandemia. E nos vemos no próximo vídeo, onde eu vou te mostrar como você pode começar do zero para começar a trazer as suas primeiras semanas de gain consistente na bolsa. Eu te vejo no próximo vídeo e me dá licença agora aqui, que eu tô comemorando já de forma antecipada o novo início desse movimento da bolsa. Pessoal, a gente se vê então no próximo vídeo e pra cima deles.